Sabe, o diagnóstico médico muitas vezes parece uma história de detetive, não é mesmo? A gente tem as pistas, os suspeitos, e às vezes surge aquele sinal que parece ser a prova definitiva. Mas, e se essa pista, que parece ser infalível, na verdade estiver nos levando para o caminho totalmente errado? Bom, vamos nos aprofundar nisso. Na medicina, esses sinais têm um nome chique, patognomônicos. Basicamente é um sintoma mas tão específico que quando aparece, o diagnóstico é praticamente certo. Em situações de alta pressão, um atalho como esse pode salvar vidas. É um atalho que geralmente funciona, quase sempre. No nosso mistério de hoje, temos dois suspeitos principais para uma perda súbita de visão. O primeiro, chamado Aaon, é causado por uma inflamação. O segundo, o Nayon, vem de um problema de circulação. E a pista clássica para diferenciar os dois é visual. A Aaon geralmente causa um inchaço pálido, quase da cor de um giz, no disco óptico. Já a Nayon deixa tudo mais avermelhado e inchado. Parece uma distinção bem clara, certo? E é aqui que a nossa história realmente começa, com um caso que parecia ter saído direto de um livro de medicina e que acabou desafiando essa regra que parecia tão sólida. Vamos conhecer o nosso paciente, um senhor de 86 anos que chegou com uma queixa de perda súbita de visão. Ele tinha alguns fatores de risco, como diabetes e hipertensão, mas o curioso é que ele não apresentava aqueles sintomas clássicos associados ao suspeito mais perigoso, sabe? Como dor na mandíbula. O palco está montado. E então, durante o exame de fundo de olho, os médicos encontram a pista principal, edema pálido, aquele tal sinal branco giz. Na hora, todos os alarmes soaram apontando para um único culpado, AAION. Parecia caso encerrado. Mas como em toda boa história de detetive, as coisas raramente são tão simples. A evidência física apontava para uma direção, mas outras pistas começaram a contar uma história bem diferente. Com a suspeita de AIOAN na mesa, o protocolo é muito claro e tem que ser rápido. Começar imediatamente o tratamento com esteroides para controlar a inflamação e evitar a cegueira. E aí confirmar tudo com uma biópsia da artéria temporal. É o procedimento padrão para o nosso principal suspeito. E é aqui que o caso tem uma reviravolta daquelas. A pista visual gritava AION, só que os exames de sangue para a inflamação vieram normais. E a prova final, a biópsia, deu negativa. De repente, o principal suspeito tinha um álibi. E o mistério só aumentou. Mesmo com o tratamento interrompido depois da biópsia negativa, a visão do paciente piorou. Isso deixou a equipe médica numa sinuca de bico. Será que a biópsia estava errada ou tinha alguma outra coisa acontecendo ali? Diante de tantas evidências conflitantes e da piora do paciente, a equipe de investigação precisou reavaliar tudo, peça por peça, para finalmente resolver esse quebra-cabeça. Vamos ver o passo a passo de como isso se desenrolou. A suspeita inicial, baseada naquele sinal clássico, levou à primeira biópsia. O resultado negativo, junto com a piora da visão, levou a uma segunda biópsia. Agora do outro lado, para ter certeza absoluta. E essa segunda biópsia também deu negativa. Com 2 biópsias negativas na mão, não tinha mais jeito. O suspeito número 1, a AION, foi oficialmente inocentado. Então, o foco da investigação mudou completamente e se voltou para aquele que parecia improvável desde o comecinho. E aí, olhando para trás, as peças começaram a se encaixar. O paciente tinha todos os fatores de risco clássicos para Nayon. Também tinha uma pista mais sutil que tinha sido ofuscada pelo sinal dramático do edema pálido. Os vasos sanguíneos no disco óptico estavam meio escondidos, um detalhe bem mais comum na Nayon. E claro, os exames de sangue normais batiam perfeitamente com esse diagnóstico. E assim veio o veredito final. Era de fato a Nayon o tempo todo, só que disfarçada com a aparência da sua prima mais perigosa. Um verdadeiro lobo em pele de cordeiro, no jargão médico. Isso tudo nos leva a uma questão muito importante sobre o processo de diagnóstico. Afinal, por que tanta insistência em descartar o primeiro suspeito? A pergunta que fica é: se o exame considerado o padrão ouro já tinha dado negativo, por que fazer um segundo, que é um procedimento invasivo? A resposta para isso está nos riscos envolvidos. A resposta está neste número aqui, 13%. Pode não parecer muito, mas alguns estudos mostram que essa é a taxa potencial de um resultado falso negativo na biópsia. Ou seja, em mais de 1 a cada 10 casos, a doença está lá, mas o principal exame simplesmente não consegue detectar.
Então, o ponto crucial é este. O risco de errar era simplesmente alto demais. Deixar de diagnosticar e tratar a AION poderia significar a perda total e irreversível da visão. Diante de uma possibilidade dessas, a certeza absoluta era a única opção. A gente chega então na grande lição desta análise. O que dá para aprender com toda essa reviravolta no diagnóstico? Acho que a principal lição é que a medicina lida com probabilidades e não com certezas absolutas. Sinais que parecem infalíveis às vezes falham e as exceções são tão importantes quanto as regras. Essa citação do estudo original resume a descoberta perfeitamente. O sinal que é quase uma certeza para uma doença, na verdade, pode aparecer em raras ocasiões em outra completamente diferente. Isso serve como um lembrete poderoso da importância de olhar o quadro completo, de pesar todas as evidências e de estar disposto a questionar até mesmo as pistas que parecem mais convincentes. E isso nos deixa com uma reflexão final. A verdadeira perícia médica talvez não seja apenas reconhecer os padrões, mas saber exatamente o que fazer quando eles se quebram. Porque é nesse espaço, entre o que os livros dizem e o que o paciente apresenta, que as respostas mais importantes acabam sendo encontradas.